projeto começou naturalmente, espontaneamente, sem nenhum controle. À medida que eu fui criando essa música que transmitia uma história junto. Assim que eu compus o primeiro trecho, eu imediatamente imaginei um menino na frente de uma floresta e esse menino ia entrar nessa floresta escura e ia se perder. Esse foi o primeiro insight. E aí quando o meu irmão chegou na minha casa para me visitar naquela mesma noite que eu estava compondo, eu chamei ele e falei, né, Rafa, ó, esse é o Boy in the Woods. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. A gente tentou criar uma maquete, né? E uma maquete, eu dizia para o nosso diretor de arte, assim, que é uma maquete de um artesão não tão bom, não tão experiente. Então ele constrói aquele mundo todo da melhor forma que ele pode, mas não é uma forma perfeita, sabe? Ela tem... E essas imperfeições, que é justamente o que deixa o filme belo. E quando a animação chegou na questão, aconteceu um fenômeno bem interessante com a animação do Boy. Porque a Hype, que foi a empresa que desenvolveu a animação, os roteiristas, eles criaram novas cenas. E aí tu tinha cenas que não estavam cobertas por música. E aí eu sempre falei que se eles criassem novas cenas, eu poderia compor e regravar esses trechos. Ironicamente, eles fizeram tantas cenas que nos 10 minutos de animação, 6 minutos são música nova, adicional, escrita. Até porque eu gosto disso e, enfim, escrever música é um bom problema. Mas o que é interessante, metade dessa obra foram artistas de animação se inspirando na música para criar a animação, e metade também foi o músico construindo música para a inspiração que os animadores tiveram dentro do próprio mundo visual. E eu não me lembro se a gente combinou, porque eu falo ali que os metais só entram... Sim, exatamente. E vocês fizeram a árvore que faz a transição dos portais, né? Ser de metal, né? Não, e é legal que tu pega assim, tu pensa madeira, te lembra algo quente, aconchegante, né? Agora tu pensa uma coisa tipo metálica, né? Te dá uma frieza. Eu não sei se isso foi uma coisa subconsciente, né? Se foi uma coisa assim, mas assim, agora que tu mencionou isso, é verdade, né? Né? Foi proposital. Foi proposital. A gente conversou bastante sobre isso, né? Torcida. Como a gente vai fazer a árvore, né? Isso. E a questão do metal é aquela coisa que o metal, ele machuca a madeira, sabe? E os personagens são de madeira. Sim. E as árvores não são de madeira. Então a gente tem essa desconstrução que até mostra um universo peculiar, que também é algo do autismo, né? Você tem as suas relações no mesmo mundo que as outras pessoas de uma maneira peculiar. Então, assim, todas essas questões, elas foram discutidas. É muito legal ver depois que você falou da questão dos metais da música também, porque comba muito bem. Isso a gente não combinou, mas no final Mas eu acho que teve uma sintonia. A grande conversa foi, o grande mote foi aceitar as diferenças, aceitar as imperfeições do outro e abraçar isso de forma, sabe, de forma carinhosa, de forma afetiva. Então, por isso a gente usou muito material, como se fosse um material escolar, é um material que, tipo assim, a casinha ela é feita de palha de picolé, as árvores são feitas de pedaços de papelão. Então, são materiais que qualquer artesão, qualquer pessoa que está começando a modelar, esculpir, acharia em casa. São coisas simples. Então, a gente buscou na simplicidade, na imperfeição, essa busca do entendimento. É uma coisa que o Fabiano trouxe bastante pro curta, que é a questão
um artesão que não tem muita habilidade, ele fez, né? Se eu não me engano, o pai tem 22 centímetros, ele numa escala real, né? E o boy tem 12 centímetros, se eu não me engano é isso. Então, tipo, o Boy in the Woods é como se ele fosse, tipo assim, em tamanhos, né? Em escala, é como se ele tivesse sido feito em cima de uma mesa, saca? Eu me lembro que a questão da grama do Boy foi um tabu ali dentro. A gente, tipo, eu acho que tinha muita coisa na cabeça de vocês que estava muito bem definida, a questão da madeira, de tudo, né? Mas a gente não estava convencido ainda com como que nós vamos fazer esse cenário acontecer naquela floresta, o terreno, né? E eu acho até interessante que o Charles pode contar um pouco pra gente aí como é que acabou chegando, né? Nessa definição aí. Cara, um dia, assim, eu lembro que a gente tava, como o Boy era uma equipe que tava, tínhamos várias equipes dentro da Hype, a gente tava numa outra sala nesse dia, e do meu lado tinha uma cadeira totalmente antiga, assim, da Hype, já rasgada e tudo mais, e eu lembro que tava eu e o Baldo, assim, um do lado do outro, e eu falei com ele, assim, cara, olha essa cadeira, tipo, ela não parece um terreno? Essas pontinhas pra cima de rasgo, não parece a grama? Ainda, aquela coisa assim, sabe? Tipo, parecia uns morrinhos. Exatamente, tinha toda a parte ali da almofada da cadeira, que poderia ser um terreno perfeito, de colinas e tudo mais. Pronto, né? E como que vai fluindo, né? E eu tenho lembranças boas, assim, a gente ria muito, eu me divertia muito com eles, porque um pedaço de papel era uma amostra de alguma coisa muito importante do cenário, sabe? Então eram coisas muito naturais, assim. Um fio de metal retorcido virou uma árvore que contou uma história linda ali do menino, né? Então são coisas, eram mínimas, mas que faziam uma grande diferença, assim, dentro desse trabalho. E a gente sempre começou a pensar, nossa, vamos tentar trazer aquela textura, né? O Boy vai ser uma textura mais limpa, apesar de ser rústica, né? Mas vai ser mais limpo. O pai vai ser uma madeira um pouco mais rústica, mais pesada, mas para parecer que ele já tem uma certa idade. As coisas, todos os materiais, a gente gostaria que as pessoas olhassem os materiais e sentissem que aquilo ali existe, né? O Chico deu muita liberdade pra gente, falou que o projeto era nosso, que a gente tinha que fazer do jeito que a gente gostaria mesmo e tal. E eu principalmente, eu não conheci o Chico. Depois que eu troquei essa ideia com ele, eu me senti muito mais tranquilo, saca? Pra seguir em frente. Vai que o cara era um cara muito tenso, né? Mas ele era bem de boa, então isso foi um alívio, né? E foi um processo muito que evoluiu, né? Pessoas tiveram sacadas. Eu sou muito aberto nesse processo criativo. Uma vez eu falei sobre o Boy, descrevi o primeiro roteirinho que eu tentei fazer. E aí o Andrei, que é uma pessoa, né, um amigo, trabalha com artes visuais, virou para mim e falou: e ele nunca entrou na floresta, a floresta era imaginária. Boa, Andrei. Acho que foi a frase do ano, assim, pra nós. O Chico falou, gente, não é um clipe musical. Ele é um vídeo sobre uma música. Então vocês podem espichar essa história, vocês podem ampliar ela, colocar mais momentos, criar pausas. No que ele falou isso, a gente, cara, beleza, é isso que a gente estava precisando. A gente estava com dificuldade realmente de contar, porque a gente conseguia contar a parte da aventura, né, que a gente tem no filme, que é o menino se perdendo na floresta, o cervo resgatando, ele voltando para casa. Só que alguma coisa faltava, que era justamente explicar para o espectador essa interação do pai com o filho, essa vontade do pai entrar no universo do filho e tá meio desesperado por não saber como. E depois, no final, como eles se entendem e começam... Cada um entra um pouquinho no universo do outro, sabe? Eu não tento controlar o processo. Ele não é controlado. Tem muita gente que deve se... eu sou um grande compositor, eu sei o que eu tô fazendo. Frequentemente eu uso a técnica para me tirar de enrascadas e para apontar soluções. Mas, na minha opinião, como o Bob Marley nos mostra... simplicidade e energia da música é o que faz ela apelar aos seres humanos. Então, eu me sinto, às vezes, muito mais um para-raio do que um intelectual.
Eu acho apenas que se você se dispõe a receber esses insights do universo, eles chegam.